Olá, queridos irmãos, estamos juntos mais uma vez. Hoje a nossa apresentação, palestra, será sobre os 12 trabalhos de Hércules, uma jornada de transcendência, iluminação, buscando uma união entre filosofia, mitologia, espiritualidade e a astrologia. Tal qual fizemos anteriormente, com a jornada do herói, essa apresentação, palestra, será dividida em duas partes. Vamos iniciar então. O mito dos 12 trabalhos de Hércules é uma representação simbólica da jornada humana, em busca de autoconhecimento, autotransformação e autotranscendência. Cada um dos 12 trabalhos descreve uma etapa do desenvolvimento progressivo do ser humano ao longo do caminho espiritual. Os desafios, provas, lutas enfrentados por Hércules são os mesmos que nos confrontam, e as soluções encontradas por ele podem também servir a nós e nos inspirar no nosso caminho de autotransformação. Cada trabalho de Hércules está relacionado a um signo do zodíaco. Assim, podemos entender os signos como 12 arquétipos, 12 qualidades, 12 tipos de energia. Todos nós estamos em contato com essas 12 energias, em maior ou menor medida. Por isso, dizer que uma pessoa é do signo de Áries ou do signo de Aquário, por exemplo, é uma grande simplificação. Todos podemos e devemos aprender a expressar conscientemente esses 12 tipos de energia, esses 12 arquétipos, com suas qualidades e minimizando ou transformando os seus vícios. Em cada trabalho, Hércules terá uma tarefa a cumprir. E para fazer isso, terá que disciplinar a sua própria natureza, aprender certas lições e aperfeiçoar o modo como expressa as qualidades daquele signo ou arquétipo correspondente. O mito conta que Hércules era filho do deus Zeus e da mortal Alcmena. Assim, ele apresentava uma natureza dual, assim como é a nossa, metade humana e metade divina. Possibilidades infinitas espirituais e limitações materiais. Educado pelos melhores instrutores da época, versado em todas as ciências e artes, desenvolveu todas as habilidades que eram próprias da sua cultura, época e civilização. Ele aproveitou e aprendeu o que o mundo e a vida tinham a lhe oferecer. Estava apto, assim, agora e apenas agora, a trilhar o genuíno caminho espiritual. Para transcender o humano, é preciso antes ser plenamente humano. Conta-se, então, que ele matou os seus instrutores, o que é uma forma simbólica de dizer que ele passou a se apoiar em si mesmo e estava livre de qualquer outra autoridade externa. Ele fez isso aos 18 anos. O seu nome de nascimento era Alcides. Quando ele finaliza esses 18 anos e entra no desenvolvimento da sua jornada espiritual, ele escolhe um outro nome, Hércules ou Heracles, que significa para a glória de Hera. Depois, Hércules se casou e teve 3 filhos, o que significa que dentro de si, a partir do casamento, ele alcançou a união com a sua alma, com a sua essência espiritual, e passou a expressar, a partir deste ponto de consciência, 3 veículos de personalidade, ou de expressão aqui no plano material, cada um desses 3 representados pelos seus 3 filhos, o corpo físico, a natureza emocional e a natureza mental cognitiva. Mas logo Hércules foi tomado pela loucura e matou a esposa e os 3 filhos. Aqui fica representada uma tendência comum aos aspirantes e iniciantes no caminho espiritual, sacrificar indevidamente tudo e todos pelo seu próprio progresso espiritual. Os 12 trabalhos de Hércules, então, foram direcionados a ele para que ele pudesse se purificar
redimir a sua natureza humana e exaltar, a partir de cada um desses 12 degraus, a sua natureza real, verdadeira e chamada então espiritual. O caminho probatório é o símbolo desses 12 trabalhos. Importante a gente lembrar que Hércules, esse nome, se inicia com a letra H, que é a 8ª letra do alfabeto, e se relaciona desta forma com o 8º signo do zodíaco, que é Escorpião, que é também chamado de o signo das provas, o signo do caminho do discipulado probatório. Ainda, antes de iniciarmos a nossa jornada com o nosso herói, podemos lembrar que ele recebeu alguns presentes dos deuses para ajudá-lo em seu caminho. Minerva deu-lhe um manto, símbolo da vocação espiritual. O deus Vulcano deu-lhe um peitoral de ouro, símbolo da força vital que o protege, que nos protege. Netuno deu-lhe uma parelha de cavalos, símbolo da sensibilidade e da imaginação. Mercúrio deu-lhe uma espada, o símbolo da mente, com sua capacidade de separar o joio do trigo, o real do irreal. Apolo deu-lhe o arco e uma flecha de luz, símbolos do foco espiritual e da percepção intuitiva. São esses os requisitos para todos aqueles que querem trilhar o caminho espiritual. E assim, nós iniciamos a trajetória do nosso herói com o primeiro signo, o trabalho relacionado então ao signo de Áries. E o mote principal desse trabalho é o desenvolvimento da concentração e da inofensividade, 2 requisitos essenciais para toda uma jornada que se iniciará a partir deste momento. Assim, o trabalho de Hércules ligado ao signo de Áries incluía a captura de éguas devoradoras de seres humanos, ou antropofágicas. Áries é o signo dos inícios, dos caminhos, dos processos criativos que representam os primeiros passos no caminho espiritual, e a necessidade de iniciar pela criação de uma nova mentalidade, mais focada, compreensiva e inofensiva. Diomedes era filho de Marte, o senhor da guerra, e um dos regentes do signo de Áries. Em seu reino, criava éguas extremamente selvagens e violentas que devoravam seres humanos. Hércules, então, recebe a tarefa de capturá-las e levá-las a um lugar de paz. Elas estavam espalhadas por toda parte, assim como são os nossos pensamentos. E o seu trabalho, então, era reuni-las nesse ponto central, que nós chamamos de centro ágina, que é também, no nosso cérebro físico, correspondente ao córtex pré-frontal. Ele começou a tocar essas várias éguas de modo que gradualmente se concentrassem em uma certa região. Quando estavam todas reunidas, nosso herói as cercou e as acorrentou juntas, e assim pôde conduzi-las até o rei Euristeu, para que fossem domesticadas. Cavalos simbolizam pensamentos, que é capaz de nos transportar para longas distâncias. Cavalos femininos ou éguas representam a fertilidade da mente, incessantemente criando imagens, falas internas e explicações para tudo. É interessante notar que Hércules não tenta paralisar as éguas, mas ele as reúne e as cerca. Portanto, ele não tenta calar a mente, mas concentrá-la profundamente em algum determinado assunto. A mente está sempre pensando, e isso, por ora, nós não podemos mudar, e nem precisamos. Mas nós podemos escolher em que e como pensar. Isso é meditação. Isso é pensamento consciente. O início do caminho espiritual requer as qualidades conferidas por Áries: muita energia e muito esforço. Tais qualidades devem ser empregadas para desenvolver a concentração, para que possamos verdadeiramente compreender, ou seja, acessar o sentido
por trás das aparências. Assim, poderemos trazer para nossas vidas cada vez menos agressividade, cada vez mais inofensividade e criatividade espiritual. Assim, concluindo a tarefa em Áries, o nosso herói pode dar um próximo passo rumo ao signo de Touro. Touro tem a ver com reorientar os desejos, também ligado ao nosso aspecto emocional. O trabalho de Hércules associado ao signo de Touro é a captura do touro de Creta. O signo de Touro diz respeito ao modo como lidamos com a matéria. Todo o uso da matéria é motivado pelo desejo, seja um desejo egoísta e ignorante, ou um desejo altruísta e iluminado. O trabalho de Hércules representa a reorientação dos desejos, de modo que deixem de estar voltados exclusivamente para o benefício individual e passem a estar dirigidos para o bem maior, para o coletivo. A tarefa de Hércules era resgatar o touro e levá-lo da ilha ao continente. Para encontrar o animal naquela ilha, Hércules seguia por uma luz que brilhava na fronte do touro. Quando finalmente consegue chegar até o touro, o herói monta sobre ele, como se fosse um cavalo, e assim cavalga o touro, atravessando o mar até o continente. O problema é que o touro está na ilha, que é um símbolo de isolamento e exclusivismo. Esse é todo o mal e o verdadeiro e único pecado, a separatividade. Como os indianos costumavam dizer, o maior mal da humanidade é a heresia da separatividade. Semelhantemente, todo bem e toda virtude podem ser resumidos como amor, união e fraternidade, ou o continente, que representa isso. E a integração da parte no todo representa a coletividade, representa o nosso herói transcendendo de um desejo egoísta para um amor altruísta. A solução não virá, portanto, maldizendo a matéria, maltratando o corpo ou tentando suprimir todo o desejo. O touro não deve ser sacrificado, mas sim resgatado e levado ao continente. Mas como conseguiremos canalizar dessa maneira as forças do desejo? Hércules inicia guiando-se pela luz na fronte do touro. Essa luz simboliza um centro de energia, ou chakra, concentrado, localizado entre as nossas sobrancelhas, chamado de chakra frontal. Lembrando que, no trabalho anterior, no signo de Áries, ele deveria reunir as éguas em um ponto central, que é justamente o início da ativação desse chakra ou centro, para então pudesse ser levada a um lugar de paz, onde habitava o rei, ou a nossa alma. Ele está relacionado com o córtex frontal, a região do cérebro que é responsável pela capacidade que temos de nos auto-observar, de direcionar a nossa atenção para onde quisermos e de fazer escolhas cada vez mais conscientes. O primeiro passo, portanto, é acionarmos essas capacidades tão próprias do humano e procurarmos observar com alguma imparcialidade as emoções, desejos que se movem dentro de nós. Assim, montamos sobre o touro. Poderemos cavalgá-lo, ou seja, controlar a nossa natureza emocional ou material. O signo de Touro nos confere essa qualidade de uma percepção esclarecida, iluminada, que pode ser aprendida através da experiência. Gradualmente, através das experiências em meio à materialidade, podemos compreender melhor a nós mesmos e descobrir que todo benefício individual é ilusório e temporário, e apenas o bem coletivo é real e permanente. Touro tem muita relação desta forma com o acúmulo de experiências, e através da experimentação,
do vivenciar essas experiências, é que é possível, então, extrair, sintetizar o seu aprendizado lá no signo de Escorpião, que é o seu oposto polar e que veremos mais para frente no 8º trabalho. Desta forma, cumprindo a sua tarefa, o nosso herói se prepara para mais uma tarefa, para mais um trabalho, agora relacionado ao signo de Gêmeos, cujo nome desse trabalho diz A Sabedoria do Serviço, ou A Alegria do Servir. O trabalho de Hércules relacionado ao signo de Gêmeos é a obtenção das maçãs de ouro das Hespérides. Hércules recebe a tarefa de conseguir tais frutos, mas ninguém sabia onde ficava o jardim. O herói iniciou a sua busca indo para o norte, em busca da orientação do sábio Nereu. Muitas vezes ele encontrou Nereu, mas não pôde, infelizmente, reconhecê-lo. Depois, Hércules foi para o sul e confrontou-se com a serpente Anteus, invencível quando em contato com a terra. Nosso herói teve de erguê-la e então sufocá-la no alto, para alcançar a vitória e poder prosseguir o seu caminho. Assim, foi para o oeste, onde conheceu Busíris, que afirmava ser o único portador da verdade. Hércules acreditou nele e tornou-se seu seguidor, esquecendo-se momentaneamente da sua busca e perdendo muito tempo. Até que recordou e compreendeu certas palavras de Nereu, o sábio. A verdade está dentro de si. Assim, encontrou forças para libertar-se do domínio da serpente Busíris e retomou a busca das maçãs de ouro. Hércules, em seguida, durante a sua busca, encontrou Prometeu, acorrentado a uma rocha, com abutres comendo-lhe o fígado, e novamente esqueceu-se de sua busca, mas dessa vez para ajudar alguém que precisava de socorro. Eis que Prometeu, então, indicou-lhe a direção em que deveria procurar o jardim, para o leste. Então, Hércules foi, mas quando finalmente avistou a árvore, viu Atlas ali próximo, sustentando o peso do mundo sobre os seus ombros. E mais uma vez, Hércules se esqueceu do seu objetivo e do seu objeto de desejo, e foi auxiliar Atlas em sua tremenda tarefa de carregar o peso do mundo. O fruto é a última coisa produzida pela árvore, como resultado de todas as etapas anteriores do seu ciclo vital. A sabedoria, semelhantemente, deve ser produzida pelo próprio indivíduo, aprendendo através das experiências da vida. No entanto, a árvore não produz o fruto para si, mas para o mundo. Da mesma forma, a sabedoria existe para ser compartilhada. Assim, o nosso herói, renunciando a si mesmo, encontra o objeto da sua busca. Ao olhar para o próximo, para suas necessidades, ele então abdica dos seus objetos de desejo e encontra a verdadeira sabedoria. Essa é a grande lição do trabalho de Hércules relacionado ao signo de Gêmeos. Quando eu renuncio ao meu ego ou às questões da personalidade verdadeiramente, então, e só assim, é que é possível que o meu eu superior possa crescer e brilhar. Finalizando esse trabalho, o nosso herói caminha para mais uma tarefa, agora relacionada ao signo de Câncer. E então, após controlar os seus pensamentos, reorientar os seus desejos e aprender a servir verdadeiramente, o nosso herói está apto para mais uma tarefa, para mais um degrau no seu caminho evolutivo, para o desenvolvimento da consciência intuitiva. O trabalho de Hércules, assim ligado ao signo de Câncer, é a captura da corça de Cirineia.
O signo de Câncer está relacionado com as nossas raízes da vida, como o corpo, a casa, a família. Esse trabalho representa o processo de lançar agora raízes para o alto, no mundo espiritual, para eventualmente dar os frutos embaixo, no mundo material. A árvore invertida com as raízes no céu e os frutos na terra é um símbolo do modo de vida espiritual. E essa árvore começa a germinar pelo cultivo da consciência intuitiva. No Monte Cirineu vivia uma corça, com galhada de ouro e cascos de prata. Diana, a deusa caçadora, afirmava que a corça era sua. Ela cuidara do animal, até então, e ele lhe era útil. Mas a corça também pertencia ao deus Sol, Apolo, e Hércules devia levá-la para o templo desse deus. Hércules passou um ano inteiro perseguindo a corça de canto a canto, pois ela era muito esquiva, e Diana ainda o atrapalhava sutilmente cada vez que ele estava muito próximo de capturá-la. Finalmente, quando a corça, cansada pela sua interminável fuga, descansava às margens de um lago tranquilo, Hércules aproximou-se suavemente e lançou-lhe uma flecha que feriu seu calcanhar. Desta forma, ele conseguiu capturá-la, colocou-a sobre os seus ombros junto do coração e conduziu-a até o templo. Diana e Apolo representam duas facetas da consciência. Eles eram irmãos gêmeos, mas Diana era associada à lua, e a deusa caçadora representa a consciência intelectual, sempre em busca de algo. Já Apolo era o deus Sol e representa a consciência intuitiva, Apolo, ausência de polos, aquele que já transcendeu a dualidade material e já pode vivenciar plena e inclusivamente toda a experiência material e espiritual. Ele representava a consciência intuitiva que produz esclarecimento e iluminação. Portanto, levar a corça para o templo de Apolo significa cultivar a consciência intuitiva, ou seja, criar condições e oportunidades para que a verdadeira intuição comece a despertar. À medida que a consciência intuitiva desabrocha, podemos aprender a reconhecer o que é de fato ensinamento espiritual e aquilo que foi distorcido. Podemos aprender a nos apoiar em princípios e valores espirituais, a descobrir o mundo das ideias universais, como o nosso verdadeiro lar, como nosso porto seguro. Podemos descobrir a humanidade toda como a nossa verdadeira família espiritual e autenticamente encontrar em cada ser humano um irmão. Dessa forma, nesse trabalho ligado ao signo de Câncer, que muitas vezes está relacionado, que está relacionado com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso corpo, a gente pode, ao cultivar a consciência intuitiva, ampliar, sair desse ponto inicial de partida para uma consciência verdadeiramente espiritual, para uma consciência verdadeiramente inclusiva, enxergando não apenas o nosso pequeno mundo, mas nos reconhecendo como uma parte viva e integrante de um mundo maior, reconhecendo desta forma, como dissemos anteriormente, cada ser humano como nosso irmão, o início da verdadeira fraternidade. Concluído esse trabalho, o nosso herói passa agora para uma das suas mais emblemáticas e importantes tarefas, para um ponto do desenvolvimento em que é possível encontrarmos muitos irmãos dentro da nossa irmã humanidade, passando por esse mesmo caminho, por essa mesma prova. Assim, vamos prestar bastante atenção nela para que possamos absorver também para nós, independente do nosso ponto de desenvolvimento, as suas lições e sabedoria.
O trabalho tem o nome de O Pequeno Eu e o Eu Superior. O trabalho de Hércules relacionado ao signo de Leão é a morte do leão de Nemeia. O leão estimula nos seres humanos a autoconsciência. Esse trabalho, então, representa a descoberta de um eu mais profundo e o exercício de conduzir-se na vida a partir desse ponto mais avançado de consciência. Quando ele encontrou o leão, disparou-lhe flechas que bateram em sua pele e caíram no chão. O leão foi aproximando-se do herói, rugindo de modo amedrontador, mas Hércules gritou com igual força, e então a fera se pôs a fugir. É importante a gente lembrar que esse leão de Nemeia estava aterrorizando a todos. Toda a cidade estava se retraindo. As pessoas não saíam mais de casa, as relações estavam se tornando menores, mais difíceis por conta do medo e da potência que esse leão exercia em toda a comunidade. Hércules perseguiu o leão até o seu covil, que era uma caverna com 2 aberturas. Essa caverna representa o nosso próprio coração, com a entrada dos sangues, dos diferentes tipos de sangue, que é o que o nosso coração faz. O herói entrou por uma abertura e atravessou a caverna escura até sair pela abertura do outro lado, sem encontrar a fera. O leão tinha saído pela segunda abertura e tornado a entrar pela primeira. Então Hércules reuniu algumas toras e bloqueou uma das aberturas. Entrou pela outra e a bloqueou também. Assim, no escuro da caverna, dentro do nosso próprio coração, essa batalha deve ser travada. Hércules enfrentou sozinho e desarmado o monstro terrível. Ele agarrou-o pelo pescoço, apertando-o até que ele morresse sufocado. Depois, usou a garra do próprio leão para cortar-lhe e retirar-lhe a pele, e passou então a vesti-la. Por que será que o nosso herói fez isso? Ao enfrentar sozinho, dentro da caverna do coração, esse terrível leão, o trabalho nos ensina que essa verdadeira batalha, a batalha do eu inferior com o eu superior, deve ser travada única e exclusivamente por cada um de nós na caverna do nosso coração, ou seja, no nosso ponto mais íntimo e central. E ao sufocar a fera, qual que é a mensagem que o trabalho mostra pra gente? Que não adianta brigar, que é preciso sufocar, ou seja, não alimentar. O nosso primeiro e mais essencial alimento é o ar, além das bebidas e dos alimentos comestíveis. O ar é a nossa fonte de vida. Quando o herói sufoca o leão, significa que ele está deixando de alimentar o eu superior. Essa é a forma que podemos vencer o nosso ego, ao não alimentá-lo. E então o nosso herói arranca com as próprias unhas e garras do leão a sua pele, e ele passa então a vesti-la. Esse passa a ser, para os próximos trabalhos, o seu traje, o que significa que nós não devemos desprezar a nossa personalidade. Pelo contrário, nós devemos incluí-la, e então ela passa a ser a nossa primeira veste, o nosso primeiro contato com o mundo. Só que agora, quem dirige a vida é o eu superior. Desta forma, esse é um dos trabalhos mais emblemáticos do nosso herói, onde ele precisa, dentro da caverna do coração, unificar o eu inferior e o eu superior. Só que agora, quem comanda a vida é o eu superior. Passada então essa primeira grande etapa, essa primeira grande vitória, que na verdade é a quinta do nosso herói, a gente vai concluindo essa primeira parte da nossa apresentação ao falar sobre o trabalho que Hércules enfrentará relacionado ao signo de Virgem, que é um signo conhecido por sua compreensão amorosa. Vamos ver do que esse trabalho nos fala. O trabalho de Hércules ligado ao signo de Virgem é a tomada do cinturão de Hipólita. Virgem é um signo de acolhimento, cuidado e nutrição.
E este trabalho representa a delicada tarefa de acolher, ao mesmo tempo em que procuramos orientar corretamente tudo que existe dentro e fora de nós. Hipólita era a rainha das Amazonas, uma comunidade de mulheres guerreiras que viviam isoladas dos homens. Ela recebera de Vênus um cinturão, e a tarefa de Hércules era obtê-lo. Logo que chegou ao reino das Amazonas, o herói se pôs a lutar com Hipólita. Ele arrancou-lhe o cinturão, matando-a. Só então, Hércules percebeu que ela não desejava lutar e entregava-lhe livremente o que ele buscava. Por que será que ela não desejava lutar? Porque a batalha já havia sido travada anteriormente no signo de Leão. A natureza material já havia sido unida à natureza espiritual. E agora a entrega de Hipólita do seu cinturão para Hércules representava a consumação dessa integração. Desolado com seu erro, Hércules voltava para casa por uma encosta marítima, quando ouviu os gritos da donzela Hesione. Um monstro marinho acabava de abocanhá-la. Esquecendo-se de si mesmo e de sua dor, Hércules lançou-se ao mar e nadou até o monstro. Ele entrou pela boca da criatura e desceu até o seu estômago. Segurou Hesione com o braço esquerdo e com a mão direita usou a espada para abrir a boca do monstro e retirá-la de lá. Aqui tem alguns pontos que valem bastante a nossa reflexão. A espada, que havia sido dada a ele pelo deus Mercúrio, é um dos regentes do signo de Virgem, assim como é a Lua. Mas o regente principal é Mercúrio. E ele pôde, então, segurando com a mão direita, que tem a ver com a nossa capacidade intelectual, com o aspecto material, mas agora o aspecto da mente, ele pôde abrir um buraco em sua barriga, ou seja, na parte que representa no bicho e também em nós, seres humanos, o nosso plexo solar, o centro das nossas emoções. E então, ele pôde tirá-la de lá, desse lugar onde costumamos ficar aprisionados, no nosso centro emocional. E então, com a ajuda da espada, que representa a focalização da mente, ele pôde levá-la a um lugar de segurança, trazendo-a junto ao seu peito, ao seu coração. Então, esse trabalho também representa a reorientação, né, do nosso aspecto material ligado ao nosso plexo solar, ao nosso aspecto mais espiritual ligado ao chakra cardíaco, ao nosso coração. E então, o nosso herói pôde concluir mais uma vez a sua tarefa, lembrando que é muito comum, o signo de Virgem representa também um aspecto do desenvolvimento espiritual, da busca pela pureza. É comum também que a gente queira sacrificar a nossa natureza material excessivamente, o que não deve ser feito. Portanto, Hércules não deveria matar a rainha das Amazonas, Hipólita, mas sim integrá-la à sua vida espiritual. Assim, nós terminamos a primeira parte dos 6 dos 12 primeiros trabalhos de Hércules. Muito obrigado pela sua atenção, em nome da nossa casinha.